Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito do céu, mandai de tua luz um raio, de tua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Canta com fé. A nós descer, divina luz. A nós descer, divina luz. E em nossas almas acender o amor de Jesus. E em nossas almas acender o amor de Jesus. É isso que nós pedimos. A capacidade de ouvir a palavra, de guardá-la em nossos corações e também de colocá-las em prática. E para a gente fazer isso, é necessário o Espírito Santo de Deus, te dando essa capacidade de entender
e de colocar em prática no seu dia a dia, em tudo aquilo que você faz. Não é só ouvir a palavra, é você praticar. Você ouviu o Evangelho de hoje. O que Jesus fez? E Ele faria hoje, se chegasse aqui agora. Ele te convidaria a sair com Ele e espalhar essa boa nova. Naquela época eram 12 discípulos, 12 apóstolos. E mais um bocado de discípulos. Mas esse mandado Ele dá para nós hoje. Eu não sei porquê, a palavra que toca nesse tema da evangelização cai sempre para mim. Eu me torno até um pouco repetitivo nesses pedidos, de pedir para as pessoas evangelizar. Acho que eu não quero fazer isso sozinho. A nossa igreja tem 1 bilhão e parece que 300 milhões de católicos no mundo todo. No Brasil, nós somos acho que 65% da população. Um dia eu quero olhar direitinho essa estatística até mesmo para falar para vocês. Nós somos muito poucos padres, diáconos e bispo para evangelizar esse povo todo. Mas o Senhor não quis isso. Ele não quer isso, que seja só os padres, os diáconos, os bispos, as irmãs consagradas. Quer que você também, cristão batizado, sobretudo o cristão católico, apostólico, romano, que você faça o que os 12 fizeram, que você tenha a coragem e a audácia de falar de Jesus aí fora, para esse mundo tão conturbado, tão voltado para os bens materiais, para as coisas mundanas, para a vaidade, para a inveja. Você precisa fazer a sua parte. E eu tenho a audácia de dizer mais uma vez, que não é o bastante somente você participar das santas missas, comungar o corpo e o sangue de Cristo, confessar, devolver o seu dízimo. Ser cristão é muito mais do que isso. É seguir a Cristo e fazer tudo o que Ele fez. Eu estava ouvindo hoje a pregação de um padre, eu não sei de que local ele é, mas ele falava de algumas denominações que tem por aí, que prega a teologia da prosperidade. E falava do risco que nós, católicos, estamos correndo de entrar por essa teologia. Alguns que talvez não tenham muito conhecimento, talvez não tenham muita capacidade, ou não procurou direito conhecer a igreja da qual ele participa, começa a pregar também sobre essa teologia da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade? De maneira muito simples, é você vir à casa do Senhor com uma fé de conveniência, porque você quer receber algo em troca. Você não quer cruzes, você não quer carregar a sua cruz. Você vem aqui porque você quer deixar a sua cruz lá fora e sair daqui aliviado. Sua cruz vai ficar aí. E como é se livrar dessa cruz? Qual é a sua cruz?
Talvez é uma doença, a dificuldade financeira, o relacionamento em casa que está despencando. A cruz, meu irmão e minha irmã, você vai ter que carregar, pois ela é a sua salvação. Falando de algo muito pessoal, que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu perdi o meu irmão, mais novo do que eu, 3 anos. E eu estava em Curitiba, e eu estava com um propósito de encontrá-lo, porque tinha muitos anos que eu não o via. E eu sabia que ele estava doente. Mas era fim de ano, e tanta dificuldade para ir até São Paulo, eu estava em Curitiba. Tanta coisa atrapalhando. E eu pensando, às vezes a gente cai no comodismo. Não, eu vou outro dia. Eu vou em Palmas primeiro, depois eu planejo direitinho e vou a São Paulo me encontrar com ele. Mas o Senhor colocou no meu coração. Deus nos presenteia com essas atitudes por parte dele. Ele colocou no meu coração que eu tinha que ir. Eu não tinha que vir aqui primeiro. E eu fui para São Paulo. E meu irmão tinha sofrido um derrame. Ele ficou com o lado esquerdo paralisado. Então, qual era a figura que estava na minha cabeça? É de chegar lá e encontrar uma pessoa totalmente debilitada. Talvez numa cadeira de roda ou deitado numa cama. Quando eu decido, eu cheguei na rodoviária, que eu vim de Curitiba para São Paulo. Quando eu cheguei na rodoviária, que peguei o Uber, e fui para a casa dele, eu cheguei na casa dele e a visão que eu tinha era a pior possível. Aí Deus me deu um presente, Ele que veio me receber. Eu já fiquei muito feliz com aquilo. Aí eu dei um abraço nele como eu nunca tinha dado. Nunca. Nós fomos criados juntos em Goiânia, nossa infância toda junto, mas eu nunca tinha dado aquele tipo de abraço nele. E ele correspondeu. Ficamos juntos 2 dias. Eu não sou assim tão fechado igual eu sou aqui, quando eu estou com os meus. Eu brincando com ele, falando das coisas que nós fizemos na nossa infância, desde fugir de casa, chegar e apanhar, essas coisas todas. Que minha mãe não dava moleza não, o cipó comia mesmo. E ele era o mais peralta do que eu. E a gente riu muito dessas situações. Como é bom reencontrar e contar essas coisas que aconteciam na nossa infância e rir daquilo. Como é bom fazer isso. Aí convivemos esses 2 dias juntos e eu tinha que vir para Palmas, tinha um compromisso aqui. Aí consegui um voo, marquei de vir embora. E no dia de eu sair, eu consegui o carro, o Uber, para me levar para o aeroporto. E na minha saída, eu abracei a esposa dele, uma maravilha de esposa, que cuidou dele até o último minuto. Ela pequenininha e ele grande. E ela carregava ele para todo lado, auxiliando ele a caminhar. E até nas necessidades primárias ela ajudava ele, levando para o banheiro. E eu dei um abraço nela, agradeci muito o tipo de esposa que ela é, de mulher que ela é. Dei outro senhor abraço nele. Tudo bem, vim embora. E
quando foi ontem, às 3h, 3h30 da manhã, ele faleceu. Eu não sou muito de chorar. As pessoas ficam muito preocupadas comigo, porque eu estou sozinho aqui, a esposa está lá em Curitiba, os filhos moram em outros lugares. Mas Deus me confortou, me deu força, me segurou. Eu só chorei quando a esposa dele me contou algo que ele disse para ela quando eu abracei ele e saí. Ele disse para ela que ele tinha a maior certeza que aquele era o último abraço que ele me dava. E ela brigou com ele para ele não falar aquilo. Mas eu poderia até ficar assim triste, choroso, tal. Mas eu agradeci muito a Deus esse presente. Qual foi o grande presente? Eu ter ido a São Paulo, poucos dias antes dele falecer, e ter abraçado ele. Ter sentido aquilo que poucas vezes eu senti na minha vida. De abraçar um irmão mais novo do que eu. E olhar para ele, ele está tão debilitado. Parece que ele tinha 20 anos a mais do que eu. Outra coisa que mexeu muito com o meu coração é porque esse meu irmão, ele era assim muito inquieto, muito preocupado com as coisas, vivia numa correria maluca. Ele morava em Goiânia e voltou para São Paulo, porque ele tem uma casa lá e as pessoas invadiram. Ele entrou na justiça, ganhou a casa de volta e foi reassumir a casa. E São Paulo não é um lugar fácil, é muito perigoso, principalmente esse pessoal que invade casa. E eu tinha uma preocupação muito grande com isso, porque lá acontecem muitas coisas ruins. E ele, cheio de correria pelas coisas, não se portava muito com a espiritualidade, com a vida espiritual. E eu conversei nesses 2 dias, eu falei muito disso para ele. E ele foi aceitando essas coisas. Parece-me que ele já vislumbrava algo que pudesse acontecer com ele. Tanto que ele falou para a esposa, olha, se acontecer algo comigo, eu quero ser enterrado aqui. Porque ele gosta muito de São Paulo, gostava muito de São Paulo. O presente, o grande presente que Deus me deu nesses dias foi eu poder ter passado 2 dias com ele e ter abraçado ele 2 vezes. E falado de nossa infância, da nossa juventude em Goiânia. Por que eu estou contando isso para vocês? No meio dessa homilia, que também fala disso. Porque evangelizar é também abraçar o irmão, é amar o irmão, que todos nós somos irmãos. Falar do amor desse Senhor misericordioso. Isso é uma missão que não é só nossa, do clero, mas é de todos nós. Por que você não faz a sua parte? Por que você não vai aqui até o seu vizinho e faz também isso? Por que você não fala disso para o seu colega de trabalho? Por que você não faz a sua parte? Você será cobrado por isso. E esse meu irmão, nessa correria toda, ele tinha um grande apego por essa casa dele lá em São Paulo. A esposa dele me falava que quando eu saí, depois de conversar muito com ele, ela queria vir embora para Goiânia. Ele falou, olha, eu vou te dar um presente. Procura uma imobiliária para vender a casa. E a gente vai embora daqui, vai para Goiânia fazer o que
o Zé, que ele me chama de Zé. O Zé me pediu tanto para te dar esse presente. Ele foi se desprendendo das coisas, que é o que o Senhor nos pede aqui hoje nesse Evangelho. Despreendimento, humildade, simplicidade para pregar a palavra do Senhor, para evangelizar. Há muitos anos atrás, eu morava numa cidade no Pará, Itaituba, e eu tinha um amigo que era evangélico, era até pastor, e ele disse que tinha muita vontade de evangelizar. Mas ele estava esperando o Senhor dar primeiro para ele uma D20, que era o carro daquela época para a gente rodar no Parazão. O Senhor dá uma D20 para ele sair evangelizando. Eu achei isso normal, falei, certamente, ele tem razão, porque como é que ele vai rodar por aí sem uma D20 do ano? Mas não é isso que a palavra diz aqui hoje. O que o Evangelho diz aqui hoje. Não leva 2 túnicas, leva só uma. Vai de sandália, não leva dinheiro. Não leva o que comer. Leva só o coração tocado por Jesus. E a vontade de conhecer, de dar conhecer aos outros esse Jesus que você conheceu aqui. Testemunhar Jesus. Ai de mim se eu não evangelizar. Quem é que disse isso? São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de você. Ai de mim se eu não evangelizar, se você não evangelizar, se você não fizer a sua parte. Você não tem que esperar ganhar um carro, uma D20 para isso. Você não tem que esperar como determinadas denominações por aí, que para evangelizar tem jatinho, tem carros do ano, tem carro blindado, tem mansões. O Senhor não quer esse tipo de pessoa. O Senhor quer você, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua fraqueza e até mesmo no seu desconhecimento. Quem é que virá em teu socorro, em socorro do seu desconhecimento da palavra? O Espírito Santo de Deus. Tem tanta gente aí fora esperando ouvir de você somente uma palavrinha, uma frasezinha. Meu irmão, Jesus te ama. Tem muita gente esperando somente isso. Como eu ouvi pela primeira vez que eu entrei num grupo de oração. E isso me trouxe até aqui. Qual é o recado hoje? Faça como os 12. Faça a sua parte. Isso lhe será cobrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.